dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o seu podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Eu sou o Samuel e hoje a gente conversa com o TikTok, essa plataforma de conteúdo e de entretenimento que virou um grande ecossistema comercial e importante aliado para as pequenas e médias empresas. Para conversar comigo sobre esse assunto, a gente conversa aqui com a Silvia Beluso, que ela é diretora de marketing para pequenos e médios negócios, Latam, do TikTok. Tudo bem, Silvia? Tudo perfeito. Ó, e deu para falar completo, que eu falei que é grande, né, o nome desse cargo. Eu decorei certinho. Prazer estar aqui com você, Samuel. Espero aí elevar o nível da conversa, falando de TikTok, falando dessa plataforma que vem transformando o mundo dos negócios de uma maneira diferente do que a gente está acostumado, tirando a gente do lugar. E é por isso que eu tô aqui. Vem transformando mesmo. E aí, pra gente começar o papo de hoje, eu já queria te perguntar o seguinte. O TikTok, ele não se posiciona necessariamente como uma rede social. Ele se posiciona como plataforma de conteúdo e de entretenimento. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho esse posicionamento. Samuel, eu adoro essa pergunta porque ela me permite explicar o tamanho da oportunidade que é o TikTok atualmente. Ela não é uma rede social porque a maneira como a gente se comunica, se conecta e compartilha conteúdo dentro dessa plataforma é muito diferente daquela forma que a gente aprendeu lá em 2010, quando a gente começou a entrar na era social. O TikTok, na verdade, ele chega inaugurando a era da participação, onde a dinâmica do conteúdo é hipersegmentada e direcionada de maneira individual a cada um dos usuários que estão na plataforma hoje. Quando a gente pensa numa rede social, a gente fala da estratégia dos grafos, onde o conteúdo depende da dinâmica de quem segue, quem você está seguindo para que ele chegue até a nossa timeline. Apesar dos inúmeros formatos que a gente vê que as redes sociais vêm correndo atrás, vêm trazendo, o TikTok, a inteligência dele está justamente no algoritmo, não é só formato. A gente está falando de um modelo de entrega de conteúdo. Então, para o conteúdo chegar no que a gente chama de For You Page, que é a minha página para você, ela é determinada através do meu comportamento, o que eu interajo de conteúdo, o que a ferramenta entende que é relevante para mim, da forma que eu me comunico, o que eu gostaria de ver. Isso muda completamente o jogo. Porque quando você vai criar, se você está lá do outro lado agora, entendendo tudo isso e pensando, tá, e como é que eu absorvo isso pensando aqui que eu sou um empreendedor, ou eu quero olhar para isso de uma maneira corporativa para o meu negócio. Eu tenho que olhar menos sobre o que eu quero comunicar, o meu produto ou serviço, e mais sobre como eu me conecto com quem está ali, para aprender sobre o meu produto e serviço, para ter uma plataforma onde eu posso me educar sobre algo novo, informar. A gente fala que o TikTok é o shoppertainment, né? Então a gente traz a compra pelo entretenimento. É uma plataforma de entretenimento onde você interage com marcas e pessoas de uma maneira autêntica através do formato de vídeos verticais, som ligado. Então se assemelha muito mais àquele momento nosso de entretenimento. Aliás, eu caio muito nessa cilada. Eu falo assim, vou entrar aqui no TikTok, tomei o banho, tô aqui na cama, vou ver um pouquinho, depois eu vou ver um filme. Esse filme nunca chega, porque eu acabo sendo ali imersa 2 horas depois no mundo e por uma coisa muito boa, sim, por um motivo muito bom, porque, modéstia à parte, meu algoritmo é muito bem calibrado já para mim e me entrega coisas extremamente relevantes. Então é isso que diferencia o TikTok. Para começar a conversa aqui, igualar e as pessoas entenderem por que a gente não está falando aqui, entra mais numa rede social. A gente está falando, entenda a nova forma de comunicar. É uma plataforma de negócio, no final. Exatamente. E aí, entrando nisso, é porque quando eu estava pesquisando e eu encontrei esse posicionamento que eu achei muito interessante, eu acho que isso leva vocês para um patamar um pouco diferente quando a gente pensa de e-commerce, né, que é um pouquinho do que a gente está trazendo aqui, para o pequeno e para o médio negócio. Porque esse público talvez não vai ter uma camada de seguidores muito grande ou algo nesse sentido. Mas o conteúdo deles não vai depender disso para que seja entregue para o público lá na ponta, né? Então, por isso que talvez o TikTok dê tanto certo para esse público, para esse negócio. Exatamente. Eu até vou complementar a minha resposta. O TikTok, tem gente que vira para mim e fala, mas eu posso interagir, colocar comentário, curtir, tem dinâmicas sociais, sim.
ele também tem busca, é uma das ferramentas de buscas mais eficientes que você vai encontrar ali negócios, produtos, serviços. Procura buscar um restaurante em São Paulo através do TikTok para você ver o que eu tô falando aqui de experiência. Então, o TikTok, ele traz uma experiência de tudo que a gente aprendeu até então, que é relevante para um processo de compra, da descoberta até a conversão, para dentro de um único ecossistema. E quando a gente lança o Shop, que acontece em maio desse ano, aconteceu o lançamento, a gente completa esse ecossistema de ponta a ponta. Se antes o TikTok já era uma potência para você ter um negócio, ser descoberto, se conectar de uma maneira única com a sua comunidade, ele agora é o lugar também que você faz a conversão sem fricção e o seu produto chega na casa do seu cliente, processo inteiro feito do fulfillment de ponta a ponta pela própria plataforma, pelo TikTok. E aí você voltando aqui pro skin do empreendedor, que foi o que você me perguntou, dei uma volta para te trazer a resposta. Mas que fantástico, você é um empreendedor, você tá do outro lado lá, e a tua preocupação hoje é assim, eu tenho que criar conteúdo, mas aí eu tenho que aumentar a minha base de seguidores, para a partir daí eu criar um conteúdo e bingo, ter 100 pessoas que viram, gerar relevância e quiçá vender. Hoje eu tenho uma plataforma que condensa tudo isso no mesmo lugar, onde você divulga, promove, vende e entrega para o seu cliente. Então você reduz ali fricção interlocutor e complexidade de gestão. Então, para um empreendedor, é uma ferramenta única. É bom que você já entrou na minha próxima pergunta, que era sobre o TikTok Shop. Porque eu entendi que ele foi uma evolução muito importante pensando nessa plataforma comercial, nesse ecossistema comercial que o TikTok se transforma. E eu achei muito interessante esse ponto que você disse que você consegue integrar todo o funil de vendas, digamos assim, toda a jornada do consumidor, alguma forma assim, ali dentro do TikTok. E aí, o primeiro ponto você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria entender um pouco mais, se tiver como detalhar um pouco mais como que é esse funil de vendas ali dentro, como que isso se estabelece e qual que é o impacto real disso pro pequeno e pro médio negócio. Legal. Você já fez alguma compra no TikTok Shop? Não. É só uma dúvida. Ele foi lançado em maio desse ano. Foi lançado em maio, 8 de maio, no Brasil. No mundo inteiro já tem em alguns países. Eu te faço essa pergunta, Samuel, porque realmente é uma experiência muito fácil, desde você entrar em contato com o produto. E eu falo isso porque, assim, eu acho que tenho feito desde maio uma compra por semana. E aí é até engraçado, porque quando eu faço a compra, aí aparece lá o TikTok, né? Quando eu faço um Pix, eu fico, meu Deus, o meu dinheiro sai daqui e volta vai pra cá. Não. Tá rodando pro mesmo lugar. Mas a gente tá falando, na verdade, estou fazendo essa brincadeira, mas comprando de empreendedores, de empresas, né? O tempo inteiro que estão ali conectando seu negócio na plataforma. Quando a gente fala... Desculpa, pode fazer. O pagamento hoje, ele é dentro da plataforma do TikTok? Você faz também. tudo dentro da plataforma do TikTok. E aí, como essa venda acontece? Você tem diversos formatos de venda também que você pode explorar na plataforma. Dentro do seu universo ali, você trouxe o seu negócio como um vendedor, um seller para dentro do TikTok. A dinâmica para conectar, ela é igual um marketplace qualquer. Então, quem está integrado hoje com outros marketplaces, a dinâmica é a mesma. Através do seu integrador ou através da integração direta com a sua plataforma de e-commerce. Você integra e aí o grande diferencial é a maneira como você pode promover o seu negócio. Você tem a possibilidade de criar vídeos que, para quem já está ambientado e já vem criando vídeos dentro da plataforma, é criar e ter ali o call to action que vai ter o seu produto no final. Você tem a possibilidade de fazer live commerce. A gente já tinha lives dentro da plataforma, mas lives educativas, informativas, entretenimento. Agora a gente chega com live commerce. Isso virou uma grande tendência, né? Esse live commerce, né? Live commerce é uma grande tendência que explodiu com a pandemia. Eu tive a oportunidade de ir para a China no início do ano e eu conheci uma agência que eram, acho que 10 andares só de lives, de salas de lives, cada andar, um tema diferente, um segmento diferente, 24/7, com atores. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu tô vendo aqui não só como funciona um país, mas o tamanho da oportunidade que a gente ainda tem para entrar no Brasil, porque naquele momento não tinha nem lançado o Shop ainda no Brasil, e eu já vi ali um império na minha frente. Eu acho que esse é o tamanho da oportunidade que a gente está olhando. Uma remodelação do mercado que a gente ainda está ali no início desse movimento. Então, o live commerce cresceu muito,
E o TikTok, ele traz isso como um dos principais pilares do lançamento do shopping. Então, você tem o live commerce, você tem a produção do seu conteúdo dentro da plataforma, você tem também a possibilidade de ter o que a gente chama de Shop Tab, que é uma aba de compra do seu negócio, e tem a parte que eu adoro, sou muito fã, que você compartilha também ali a capacidade de monetizar com outros usuários, que é o programa de afiliados. Ou seja, o Samuel se interessou pela loja da Silvia, que vende cosméticos. O Samuel pode vender os meus produtos, anunciar os meus produtos, fazer vídeos, né? Porque o Samuel tem uma pegada de UGC, né? User Generated Content. Então, ele cria o conteúdo dele e ele pode se ganhar uma comissão, ele pode ser comissionado. Então, é uma ferramenta que traz uma dinâmica ganha-ganha para quem é empresa, para quem sempre gostou de trazer o seu ponto de vista, a sua percepção sobre um produto e serviço, seja por conexão através da comunidade, seja por engajamento com um produto, afinidade, ou porque quer fazer daquilo um modelo de negócio. Então, o TikTok inaugura também uma nova forma de outras pessoas se conectarem com empresas e fazerem a divulgação desses negócios através da rede de afiliados. Eu achei legal esse negócio que você explicou da monetização. Basicamente, ele promove comunidades que se conectam ali dentro para poder divulgar os produtos e receber uma comissão a partir disso, então. Eu vou dar um exemplo. A Boca Rosa, Brad, que navega muito bem e vai muito bem dentro do TikTok Shop também, é um baita case nosso. Ela tem a marca dela, os vídeos dela e ela tem a rede de afiliados. Eu, Silvia, quando comprei a base dela, porque eu acho que toda mulher acaba sendo impactada pelaquela facilidade, eu mesma, para vir para cá, vim me maquiando dentro do carro, e é justamente ali o argumento de venda dela, né? A facilidade do portfólio dela. E quando eu vi um vídeo de um afiliado, foi quando eu fiz a conversão. Eu já tinha visto o vídeo da Bianca, mas aquele vídeo do usuário final foi o que me trouxe o impacto necessário que eu precisava para converter. Essa é a beleza do afiliado. Ele quebra também aquela dinâmica da gente achar que ou está comprando da própria marca ou de um grande influenciador que a gente muitas vezes sabe que recebe para falar de uma marca, mas quando você traz um usuário vida real, que você se identifica... Está mais próximo de você de alguma forma. A conversão é muito maior. Então, de fato, traz autenticidade para o teu produto e para o teu serviço. Interessante. E aí, mais uma pergunta relacionada a isso, que você disse que se a empresa tiver o seu próprio e-commerce ali, e aí tem alguma forma de você integrar isso com o TikTok. Hoje é uma pergunta mais técnica, tá, Silvia? Mas é porque aí o nosso público também gosta dessa parte mais técnica às vezes. Espero. Mas aí, hoje, eles conseguem, as plataformas de e-commerce, digamos assim, eles conseguem se integrar ao TikTok de uma forma fácil? Ou existe alguma necessidade de aprovação do TikTok ou alguma homologação dessa plataforma para o TikTok? Ou o TikTok tem, tipo, o que a gente chama aí de API pública para fazer essa integração? Algumas plataformas de e-commerce a gente está integrado diretamente. Essa integração precisa ser feita através de um integrador, que é uma dinâmica que para quem tem para quem tem marketplace já está acostumado a fazer, já ter o integrador que tem o seu portfólio, o seu catálogo integrado. Então, é para quem já tem a dinâmica de e-commerce e de marketplace, é para ser um processo muito simples. Tá. Porque isso é importante aí pra galera mais de TI. Sim, TI adora falar de integração. Pois é. Né? Catálogo. Voltando para uma coisa que a gente falou no início, que você falou no início, sobre essa força que o TikTok tem cultural de comportamento e hoje é uma plataforma aí que a gente vê que tá todo mundo se informando por ela de alguma forma, utilizando ela para fazer buscas, muito mais do que Google e tal, que a gente já vem estudando sobre isso. Então, assim, ela promove uma mudança de comportamento na sociedade, de alguma forma. E hoje, eu acho que é uma plataforma que, por mais que tá todo mundo conectado, a gente tem uma geração Z que é talvez a maior público aí desse contexto. Você acha que hoje a geração Z, esse público, ele tem buscado mais esses pequenos e médios negócios para poder fazer e por isso que dá tão certo esse match? Ou tem alguma outra coisa por trás aí? É importante dizer que o TikTok tem 1 bilhão de usuários ativos no mundo, então a gente está falando de uma plataforma que não tem só
uma geração sendo representada ali dentro. A gente já tem uma participação massiva da população, falar aqui do Brasil. Eu não sou geração Z. Dentro da plataforma, exatamente. E a gente até esquece que o Gen Z também já tá velhinho, já tá fazendo 30 anos esse ano. Então, a gente tá falando também, né, de um comportamento que, para uma geração que já está estabelecida, sim, mas que a gente tem um recorte ali dentro da plataforma de representatividade de todas as gerações. O que eu acho é que o TikTok ele chega num momento onde a gente aprende a lidar com a gente estava num momento de, ok, tô um pouco cansada aqui dessa vida perfeita demais, e aí a gente chega com uma comunicação que você quebra isso, onde a autenticidade é o que leva você a se conectar de uma maneira muito mais intensa ali com aquela marca. E a gente tem isso por dados, tá? Então, tô falando aqui, eu acho, mas a gente tem dados que fundamentam o que eu estou falando aqui. Dentro dos usuários da plataforma, 79% das pessoas declaram que querem que as marcas se comportem como pessoas reais. Elas estão cada vez mais buscando marcas que se conectem pelo seu lado humano. Isso é algo que a gente conhece ali desde que o mundo é mundo, que pessoas compram de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, mesmo no mundo de inteligência artificial, no dado de travessões, no final do dia a gente quer saber que a gente está comprando de alguém de verdade do outro lado, que é o que faz a gente tomar a decisão. Por que uma Virgínia faz tanta diferença quando entra numa live? Uma Bianca faz tanta diferença quando ela mesma mostra utilizando seus próprios produtos? Porque eu estou me conectando com o lado humano, emocional ali dela. Através da conexão emocional, eu faço essa conversão. E como o TikTok é esse lugar que entrega a hipersegmentação, ele vai sempre garantir que eu vou ver o que está relacionado ao que eu quero e as pessoas que estão trazendo a melhor forma de argumentar sobre isso. Então, tem a ver com o aspecto de como a plataforma consegue alcançar de uma maneira muito mais única o que eu busco. E aí, por um outro lado, por que para a gente é tão desafiador? Porque é um modelo novo de consumir conteúdo, e se eu sou uma empresa de criar conteúdo, eu estava em e-commerce antes, eu sei exatamente do que eu estou falando, eu aprendi a criar anúncio de texto, aprendi a criar site, e aí, qual é a próxima onda? Agora a próxima onda é aprender a usar a rede social para se comunicar. Bora lá, vamos aprender. E a gente chega num outro momento de disrupção que agora é criar vídeo. E para quem entendeu essa lição há 5 anos atrás, agora sabe que você, além de criar vídeo, você tem que vender através dessa plataforma. Então, eu acho que o que fica muito claro é que o TikTok chega num momento onde a gente tem uma tendência ali de buscar autenticidade, buscar conexão mais pessoal, e a plataforma entrega isso de uma maneira única. É engraçado você trazer o assunto aí da conexão, dos 79% das pessoas buscam isso. É por isso que essa rede de afiliados que você trouxe mais no início, ela fica tão importante, né? Sim, porque sim. é claro que a gente tem os grandes criadores que geram uma conexão, mas quando você vê, igual você mesmo disse que você foi impactada, você converteu quando você viu alguém, um afiliado. Porque isso gera uma conexão diferente, é uma pessoa que tá mais próxima da gente de alguma forma, né? Exato. E eu tô falando aqui de tecnologia, do que o TikTok traz, ecossistema, mas eu vou trazer para a realidade aqui de quem está assistindo. Quem aí não já viu um comercial de TV que tem uma cara de TikTok, com uma produção caseira, com o criador de conteúdo, ao invés de ter um ator, uma atriz, um influenciador famoso, e a gente olha e fala, nossa, né, tá até aquele bug assim, isso aqui tá no lugar certo que eu tô vendo. Então o TikTok, ele vai muito além, ele extrapola de ser simplesmente uma nova tecnologia, ele muda a cultura. Livrarias que começam a reabrir num modelo diferente, mais café, mais ponto de encontro, mas que voltam a encontrar o seu lugar numa comunidade que se conecta através do BookTok. Então a gente vê movimentos culturais também que se moldam, que vêm através da plataforma. Então, maneiras de se comunicar, maneiras de consumir conteúdo. Então, ele extrapola simplesmente ser uma nova tecnologia. Ele inaugura uma nova cultura. Isso é muito transformador, socialmente falando, né? Eu sou pouco fã da plataforma. Mas é bom conversar com a gente assim, que defende o negócio. Quero voltar um pouco depois nessa parte do autêntico. Mas antes da gente ir para esse caminho, eu queria falar um pouquinho mais dos pequenos e médios negócios, pensando que o TikTok é essa plataforma de conteúdo e que tem uma força muito grande nessa parte de conversão, de vendas, teve alguma estratégia de negócio de vocês especificamente voltado para esse público de pequeno e médio?
Total. E eu tô no TikTok há 4 anos. E eu fui a primeira contratada do TikTok pra cuidar de pequenos e médios negócios na América Latina. Então eu Tô cheguei, falando com a pessoa certa. eu olhava assim, legal, eu tenho Sou eu. esse cargo, esse budget, e o que eu faço agora com isso tudo? E a primeira coisa que eu percebi foi o que eu falei quando eu cheguei aqui pra você. Não fala que eu sou SMB, não. Fala que eu sou do pequeno e do médio, eu sou do empreendedor. Então, eu quis fazer pesquisa, eu quis adequar a linguagem, porque eu já trago algo que é difícil demais, desafiador demais. Eu chego pro público falando, agora você tem que se comunicar de uma maneira diferente, com um formato diferente do que você está acostumado. Então, como eu quebro todas essas objeções? Então, a primeira coisa que a gente fez foi olhar para isso e como a gente traz pessoas que já vêm fazendo esse caminho. E gente, a gente sempre tem adotou essa estratégia como uma maneira de se conectar com o mercado. Então, a gente trouxe campanha já com professor de inglês, dona de loja de bijuteria que descobriram o seu caminho através da plataforma. Daí, no ano seguinte, a gente fez uma campanha onde a gente falou, a gente quer mostrar que a gente não só abre espaço para o pequeno e para o médio, como a gente transforma vidas. E aí a gente fez uma campanha trazendo uma dona de oficina mecânica aqui de São Paulo, que falou que no negócio dela, de 10 pessoas que chegam, 8 falam, eu vim porque eu te vi no TikTok e pensei, é isso que eu preciso, uma oficina mecânica com mulher que vai me tratar como uma mulher e eu vou me identificar por isso. E aí a gente foi criando ao longo desses anos essa conexão, reduzindo a complexidade do que a gente traz de mensagem, falando, olha aqui, é para você. Você pode começar aqui. E não se preocupa tanto com roupa perfeita, mundo perfeito. Olha aqui quem tem feito isso aqui na plataforma e tem se preocupado menos com isso e tem se conectado com o seu cliente. Então, a gente sempre buscou trabalhar quebrando a objeção. E eu trouxe muito isso da minha experiência anteriores, porque eu lido com plataformas de mídia há 17 anos. E eu sempre busquei como eu me conecto, como eu faço para estar com o meu público-alvo. Eu já tive, por um outro lado, o desafio de me conectar com pequenas e médias empresas, e eu vi que muitas vezes as plataformas não tinham preparo para isso. Eram nomes em inglês, materiais em inglês, guias complexos de como você começar. Então, como eu já vinha de um lugar, de ter me colocado no lugar do cliente, eu busquei trazer tudo isso para a maneira como a gente estruturou nossa estratégia para se comunicar com esse cliente. Então, é muita educação, a gente sempre faz programas muito educacionais, muito focados na necessidade. Lá atrás a gente ia muito na raiz do problema, então a gente fazia programa para mulheres, programas para pequenos empreendedores, muito trabalho ao lado do Sebrae. Hoje a gente percebe que o nosso cliente já evoluiu também, então a gente tem uma linguagem adaptada. Se você é e-commerce, é por aqui. Você fala de serviços, é por ali. Se você tem uma agência, esse é seu caminho. E a gente vai amadurecendo também a nossa linguagem junto com o nosso cliente. É engraçado você falar isso, porque, assim, como do jeito que você está explicando, muito mais do que uma plataforma onde a pessoa vai lá e faz o publi dela, digamos assim, é um modelo de negócio onde vocês estão trabalhando com as pessoas, ensinando elas a vender dentro dessa plataforma, né? São meus clientes no Então, dia. pois é, assim, porque de fato você trabalhar o funil de vendas não só na parte... Não só no call to action. Isso, é você ensinar para a pessoa como ela trabalhar com esse funil de vendas no Mas final. no final do dia, essa é a maneira que toda venda deveria ser feita, né? Sim, é por isso que é interessante. Porque você tem que vender não porque você tá ali insistindo, compra esse copo, e sim porque você entende a importância de você ter esse copo na sua casa. Porque você precisa beber água. Quem precisa beber água precisa de copo. Então, é uma maneira de você também ficar aí, né? E eu acho... tem que fazer isso. E o que eu acho interessante é porque não só isso que você trouxe, mas assim, você tá oferecendo pra pessoa não só o meio dela vender, mas te ensinando pra ela qual que é a melhor forma dela vender naquele meio. Porque no fim das contas, você precisa daquelas pessoas ali, né? O seu negócio é a pessoa tá ali dentro. Então assim, se você não trabalha essa parte educacional igual você trouxe, a plataforma ela acaba perdendo um pouco do sentido, vou colocar entre aspas, porque ela não vai conseguir gerar o valor. Então, assim, você tem que ensinar para a pessoa como que ela gera o valor ali dentro, e isso gera o seu valor mais agregado no fim das contas, né? Totalmente. E eu acho duas coisas. Primeiro, eu preciso respirar o produto. Sim. Então, por isso que, para mim, é tão importante também. Para mim é fácil porque eu gosto. Mas eu quero interagir, eu quero vender, eu quero comprar, eu quero fazer vídeo para eu saber exatamente a dor do meu cliente que tá ali. Segundo,
Não adianta eu chegar para ele falando, olha só que legal, você pode anunciar, eu tenho formato X, Y, Z. Se o cara ainda nem criou o negócio dele, não viu o valor na plataforma, não entendeu como aquilo é relevante para o negócio dele. Nem sabe como funciona. Então, você para fazer essa venda ser perfeita, você tem que voltar atrás e conectar com a necessidade dele. Através da necessidade, você lá na frente consegue fazer a jornada de conversão. É isso que eu acho que é o poder da plataforma. Exatamente. E aí, agora voltando para a parte da autenticidade, porque pelo que eu também já sei e você explicou, criar um conteúdo mais autêntico gera uma conexão mais real, mais verdadeira ali. E no fim das contas, é isso que gera a conversão, a gente se conseguir se conectar, igual você já trouxe até com dado. Mas aí, para além dessa autenticidade, o que hoje são elementos, são pilares cruciais para o pequeno, a gente sempre falando do pequeno e do médio aqui, para que eles consigam construir essa comunidade engajada, para que tenha mais conversão no fim das contas? Há 2 elementos, vou dividir a resposta em duas partes. A primeira, formato, e a segunda, estratégia. Formato. Não adianta você falar assim, eu peguei um vídeo de uma outra plataforma que eu já tinha, que é horizontal, e trouxe para cá. Ou se não, eu estava acostumada a criar para outro lugar e simplesmente repliquei o conteúdo. Não. Ser nativo no TikTok é essencial. Mostrar que você sabe a linguagem, que você sabe como a comunidade se conecta. Como você vai aprender isso, Samuel? Navegando. Porque quando você começa a entrar em contato ali com quem está falando daqueles temas que são relevantes para o seu negócio, que fazem sentido para você falar também, é quando você vai perceber ele pegando feeling. Isso não vai acontecer assim, você entrando, navegando uma vez e vendo um vídeo. Você precisa maciar ali para você entender. Então, o formato é essencial, desde coisas muito triviais e básicas de TikTok tem que ter som ligado, tela cheia, início, meio e fim. Tem que ter um gancho, pensar... Tem que contar uma historinha ali. Segundos, contar as histórias. Não adianta eu querer postar porque eu tô tomando café e eu achei que a foto tá bonita de eu tomando café e minha maquiagem tá boa. O TikTok não é sobre isso, não. Ninguém quer saber da sua maquiagem que tá bonita. Então, quem chega com ego também, geralmente tem uma dificuldade ali de entender que não é sobre isso. Se você é lindo, maravilhoso, mas não tá contando uma história que vai conectar com alguém, não vai ter muito sucesso ali. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tem que ter formato adequado ao TikTok. Segundo, a gente sempre fala, tem a etapa do planejamento que acontece dentro e fora da plataforma. Então, você não pode chegar na plataforma sem saber a que veio, sem saber exatamente o que você procura dentro da plataforma. Então, faz um trabalho anterior. O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Eu quero conectar com pessoas novas, né? Com um público novo. Então, eu tenho um produto que é voltado para pessoas mais velhas, eu quero conectar com pessoas mais novas. Ou o contrário, tenho um produto aqui que é focado em mulheres, eu quero conectar com, sei lá, homens da região norte. Enfim, qualquer que seja seu plano. Conheça seu objetivo, porque ele que vai guiar se você vai fazer orgânico, se você vai fazer pago, se você vai ter conectado seu e-commerce ou se você não tem o e-commerce. O importante para você é geração de lead, como você vai fazer. E o outro aspecto que é constância. A gente tem uma equação da criatividade, que a gente gosta de trazer, de qual é o balanço entre quantidade e qualidade de conteúdo que faz sentido para o seu negócio. Então, a gente sabe que empresas maiores criam com maior qualidade e muitas vezes para eles faltam um extra mile para poder conseguir vender mais. Então, talvez, será que faz sentido você abrir mão do seu CTR? Posso falar tecniquez? Abrir mão do seu CTR, que é a taxa de clique, para que você tenha mais criativos? Ou ao contrário, se você é um empreendedor pequeno, qual é a tua dor? Ai, Silvia, eu crio um conteúdo para eu criar outro, tem que suar a camisa. Então, a gente fala dessa equação da quantidade e qualidade. Por quê? Aí, quando você olha para o ferramental, você usa o ferramental a seu favor, e não o contrário. Porque tem muita gente aí se enganando, se enrolando, falando, porque agora é IA, vou criar conteúdo. Aí, nesse momento, você olha para a IA e fala assim, agora, aqui, como a IA me ajuda? Então, beleza, preciso de mais criativos e me ajuda a expandir. E a gente tem uma ferramenta que é a Symphony, que ela trabalha de acordo com o que é relevante dentro do TikTok, né? Tanto do ponto de vista de produção de conteúdo, então eu quero criar um copy, eu quero pegar aquele conteúdo e expandir através de um vídeo, criar 2, 3, 4 formatos diferentes. Essa ferramenta, ela tá dentro do TikTok? Ela tá integrada no TikTok. Você pode usar tanto para inspiração, então eu quero criar um copy
para fazer um TikTok. Eu quero entender o que está bombando dentro da plataforma. Quais são os vídeos que estão mais quentes no momento? Qual é o assunto mais falado? Morango do amor. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Qual é a nova fruta do amor? Ou a fruta do ódio? A gente pode inaugurar a fruta do ódio. O que está bombando na plataforma? Vou pegar isso e vou utilizar para a minha dinâmica de criação e fechar a minha equação. Então, eu não tenho uma receita do que funciona para um para outro. A gente sabe que ter ali uma média de 3 a 7 conteúdos é o ideal. Vai variar de negócio para negócio. 3 a 7 conteúdos por dia? Não, semana. Tá, meu... Mas a gente sabe que vai variar por negócio também. Mas a gente sabe que você ter pelo menos um vídeo a mais, você aumenta a chance de conversão. Então, essa matemática ela é bem interessante. É algo que a gente vai começar, tô te dando spoiler aqui, porque a gente vai começar a trazer isso para o mercado de uma maneira mais intensa. Mas a gente sabe que ter essa cadência no seu criativo, ela é essencial para que você tenha sucesso. Assim, cadência geralmente é um fator de sucesso para quase tudo. Para quase tudo. É só achar a cadência correta. Sabe o que é interessante, Samuel? Que para criatividade, a gente costuma ter a questão do hiato criativo. Mas sei lá que eu coloco matemática da minha criatividade, e a gente descobre que sim, que criatividade também precisa ter planejamento, cadência e equação para que você feche a conta do seu negócio. Interessante. Essa parte eu acho bem legal. Essa equação que você trouxe aí, eu achei interessante demais. Eu adoro. E aí, falando agora um pouquinho no resultado dessa equação, nas métricas-chave que a gente avalia ali dentro do TikTok, para demonstrar o ROI ali no fim das contas, né? Porque assim, para qualquer tipo de plataforma, hoje o engajamento é uma métrica de sucesso. Sim. Acredito que para o TikTok também, de alguma forma, sim. É uma plataforma de performance. Mas tem algum outro indicador-chave, uma métrica-chave que vocês usam ou que os pequenos e médios usam para garantir que o conteúdo deles está sendo relevante ou está convertendo? A conversão, claro, né? Se você pensa em shopping, a conversão é um indicador importante. Mas tem algum outro indicador ali, alguma outra métrica-chave nesse processo? Excelente essa sua pergunta, porque me permite falar exatamente isso. O TikTok, eu estou falando aqui de uma plataforma de negócio, o objetivo de performance, não só objetivo de branding. Então, vai variar de acordo com a necessidade do seu negócio. Então, se você tem um e-commerce conectado no TikTok Shop, óbvio que é o seu incremento em GMV através da plataforma. Então, se você vai anunciar, se você vai fazer investimento em app, você vai ver ali o quanto que você incrementou ou não através da plataforma. Você vai medir ROI no final do dia. Se você tem um e-commerce que vai para fora, porque isso tem também, né? Cliente que tem o e-commerce, mas ele ainda não está integrado no shop. E aí, o objetivo é você metrificar ali como eficiência de mídia. Então, olhando os KPIs de visibilidade, de cliques, CPA, para que você possa entender a eficiência. E a gente tem clientes que chegam ali com o objetivo de produto, serviço. Então, um cliente que por exemplo, eu tenho um curso online e eu quero fazer geração de leads. Eu posso usar a plataforma de leads do TikTok e o meu sucesso vai ser aquisição de leads dentro da plataforma. Então, dependendo do produto que você usar, o seu KPI pode mudar, mas são sempre KPIs ali que a gente já conhece, que o gestor de mídia já conhece, que o dono de um negócio já está ambientado e tem que olhar para o TikTok com essa mesma seriedade. E aí, eu queria te perguntar um negócio que vamos ver se você vai poder responder. Mas se tem algum exemplo prático que você pode explicar pra gente de como que o TikTok mudou a plataforma, mudou a empresa, ajudou a empresa a crescer? Claro, na verdade tem vários. Que bom. Eu sempre fico com medo de perguntar essas coisas. A gente tem os casos oficiais que a gente sempre traz, né? Casos que a gente escreve junto com os clientes. Então, a gente valida as informações que ele realmente viu, essa mesma eficiência, e que isso faz a gente poder trazer essas informações aqui para vocês. A gente tem o caso do aplicativo daqui, como você comentou, de aplicativos também, que eles aumentaram a eficiência justamente através do TikTok. O daqui é aquele de compra e entrega de supermercado, isso, né? Exato. Eu já falei aqui para você também da Boca Rosa, da Bianca também, que entrou um grande sucesso. E outro exemplo para falar também de uma pequena empreendedora, eu vou trazer a Bia Costa Curta, dona da Parafinesse, que ela
começou a se conectar ali com a gente lá atrás, fazendo conteúdo, porque ela começou através do TikTok a vender na loja online dela. Ela vende? Ela vende velas. Vela. Parafinese, eu imaginei que seria alguma coisa. E as velas dela eu sou viciada, são maravilhosas, então, assim, Vou buscar depois porque eu gosto. São maravilhosas. E ela já fazia conteúdo dentro da plataforma, ela já era muito nativa do TikTok, ela já tinha uma comunidade muito fã do produto dela, muito conectada a ela. E ela chega e lança o TikTok Shop logo no piloto. E ela surfou uma onda, né, de crescimento, sucesso, visibilidade. Foi uma das lojas mais acessadas no dia que a gente lançou o TikTok Shop no Brasil. E ela faz live, acho que quase semanalmente. Se não é semanalmente, é algo muito próximo disso. Você entra lá e é ela que tá lá. E ela falou algo, né, eu encontrei com ela no e-commerce Brasil e ela falou algo que eu tenho replicado. Ela falou: Silvia, eu vejo ali como meu balcão de vendas. Se antes, né, a gente precisava daquele balcão de vendas para receber os clientes, hoje eu abro a minha câmera, abro o TikTok e ela tá ali. E realmente ela faz com tanta fluência, com tanta tranquilidade aquele processo, que a impressão que dá é que você tá ali, do lado dela comprando. E isso explica o sucesso dela. Ela fala que uma live que ela abre de 2 horas, ela vende em média 200 SKUs. Então, realmente, é uma história de bastante sucesso ali através da plataforma. Que bom. É bom saber que a gente tá ajudando, né, as pessoas a mudar de vida, no fim das contas. E aí, eu queria falar um pouquinho de futuro. Agora, a gente sempre gosta de, no finalzinho, falar um pouco sobre o futuro. A gente já falou aí sobre as live commerces, que a gente sabe que isso é uma grande tendência. A gente no mercado fala muito sobre personalização e agora acho que talvez é a hiperpersonalização que gera a hipersegmentação, que é bem importante. Mas tem alguma outra tendência que a gente pode esperar aí do TikTok, de mercado de e-commerce, do que vocês estão imaginando aí de futuro? Eu acho que a chegada do TikTok Shop, ele chega trazendo essa ruptura, mas ela ainda não desceu massivamente. Ela está descendo massivamente. E ela se conecta muito com uma tendência que a gente já vem ouvindo falar há um tempo, fora TikTok, que é a compra pelo entretenimento. Então, cada vez mais, eu lembro que eu estava sentada numa cadeira de gestora de e-commerce em 2021 e eu ouvia falar disso, da tendência da compra através de vídeo, as pessoas cada vez mais querendo aprender, não só simplesmente consumir. E hoje a gente tem a palavra que é o shopping, que é a compra através do entretenimento de fato acontecendo. Então, eu acho que essa tendência, ela vai cada vez mais descer, ela vai cada vez mais se consolidar. O TikTok é o grande protagonista disso, e isso vai chegar de uma maneira cada vez mais... Pode explicar um pouquinho do que é a compra pelo entretenimento? A compra pelo entretenimento é que antes a gente, para comprar esse telefone, a gente entrava numa interface fria, uma tela branca, foto sem fundo de tela, tudo branco, selecionava, aí lá... apertava o botãozinho, eu lembro que a gente queria ser friendly, a gente pintava o botão de verde. E a gente fazia a compra e tava tudo certo. Hoje, para essa compra acontecer, a gente tem que, né, fazer uma jornada muito maior, porque a concorrência é muito maior, a gente bate disso, é muito mais competitivo. Então, a compra pelo entretenimento é você aprender antes de você simplesmente comprar. É você já estar imerso na atmosfera do produto e quando você faz a compra, você fala, olha, eu também pertenço agora a essa comunidade, eu posso inclusive trazer agora o meu POV, porque é eu, Silvia, que não preciso ter seguidores, simplesmente eu quero fazer parte dessa comunidade também, e aí eu compartilho ali o conteúdo que eu acabei de consumir. Então, inclusive, o POV parece ser uma grande tendência de redes, assim, agora. As pessoas querendo mostrar... Que nasceu aonde? Do TikTok. Exatamente. E eu sou muito fã dele, porque ele também vai de carona naquilo que eu tava te falando, né? Da autenticidade, das histórias de ter a formalidade, a grande produção e também o POV, né? Então, é o meu ponto de vista. Não me interessa que já tem 300 pontos de vista sobre um determinado produto. Eu quero trazer o meu. Então, a compra pelo entretenimento é isso. É você estar imerso numa atmosfera onde você vê o produto, você aprende sobre o produto, você interage com o produto e ele te inclui. Ele te traz ali como parte de uma comunidade para isso. Eu acho que essa é uma grande tendência. Uma outra tendência que eu venho falando a gente, de novo, falou de inteligência artificial, mas o futuro do marketing de conteúdo, ele é pessoal, porque o que a gente não pode perder de vista é que a gente está cada vez mais se aproximando disso aqui ao one-on-one. A gente, há não muito tempo atrás, há 20 anos atrás, era um grande veículo de mídia, certo?
com um interlocutor e eu entrei na faculdade de comunicação início dos anos 2000, eu aprendi que era esse o modelo de comunicação. E uma massa para receber aquela mensagem de um. Depois a gente foi ali quebrando essa bolha, a gente chegou aos influenciadores que tinham ali não milhões, mas milhares de seguidores, às vezes milhões. E hoje a gente chega num modelo de plataforma onde empreendedores não precisam nem ter a obrigação de ter a loja perfeita, o mundo perfeito. Você precisa ter ali a tua conectividade com a pessoa. A sua autenticidade. Então a tecnologia, ela chega para potencializar isso, ela chega para permitir que isso aconteça, mas a gente cada vez mais se aproxima dessa menor dependência de que a gente tenha um grande grupo, um grande interlocutor para que a gente possa trazer nossa mensagem. Eu posso trazer minha mensagem a qualquer momento, basta eu pegar o celular e ligar a câmera. Isso é libertador. Isso é assustador às vezes, mas é bom, né? Olha, eu sou a pessoa do copo meio cheio. Eu sempre olho poliana, talvez. Não, tá certo. E aí agora, pra gente finalizar, eu queria falar sobre você e sobre a sua trajetória profissional. Recentemente você foi indicada ao Prêmio de Mulheres do E-Commerce, parabéns pela indicação. Eu sou embaixadora do... Aí eu ia falar exatamente isso agora, e você também é embaixadora do Mulheres, no E-Commerce. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre isso, como que isso funciona, como é ser uma liderança feminina nesse contexto. E é muito legal essa pergunta, porque eu no início da minha carreira, eu me preocupava em crescer. E eu era tão ambiciosa que eu colocava datas. Então eu falava assim, eu não posso passar dos 30 sem ser gestora de um negócio. E aí eu sempre me preocupava com o meu crescimento. Meu primeiro cargo como gestora, eu fui convidada a dar uma entrevista para época, negócios na época, que era Dia das Mulheres, era para eu falar sobre como eu via ser uma mulher na liderança, porque eu era muito jovem, era head ali na Cor, no grupo Accor, então eu acho que isso... Um grupo grande. Era um grupo grande, um negócio que me ensinou ali, foi uma escola para mim, eu aprendi assim a base militar ali, com francês. Me entrevistaram e me perguntaram, como você vê a importância de você ter o seu papel na liderança? Você acha que você, em algum momento, teve algum tipo de preconceito ou objeção por ser mulher? E a minha resposta foi, não, eu acho que eu cresci porque, basicamente, eu me baseei no mérito para trazer aquela resposta. Só que depois que eu dei aquela resposta e saí na capa do jornal o Globo na época, aquilo ficou me martelando na minha cabeça, porque só a partir daquele episódio eu pude começar a olhar pro lado e perceber o quanto eu estava sozinha. Mas geralmente é assim, né? Depois que a gente... E aí eu comecei a ver a importância do meu papel. Eu comecei a perceber que eu não poderia não estar sozinha, eu deveria ser mão, que ajuda outras a crescerem também. O que parece muito fácil, mas assim, é muito desafiador. A gente foi ensinada que a gente compete, que a gente tem que olhar, tem que ter o cabelo mais bonito que a outra, e a gente fica distraída ali com aquilo, enquanto os homens estão preocupados da maneira que eu estava lá atrás, preocupada com a minha carreira, com o meu crescimento. Eu percebi a importância disso. Ser mãe me catapultou ainda mais para isso, até porque no meu formato de maternidade, eu tenho apoio, eu tenho o pai das minhas filhas que é parceiro, ele é pai. Ele não é o cara que ajuda nem apoia, ele faz o trabalho dele, o que permite que eu possa profissionalmente ser quem eu sou também. Mas isso me ajudou a olhar e perceber que nem sempre é assim. Eu já estive ao lado de amigas pares em reunião, onde a minha amiga teve que parar a reunião para contar para o marido em que gaveta estava a meia da criança. Eu lembro que eu fiquei tão chocada olhando aquilo, eu falei, meu Deus, né? É isso, a mulher tem que carregar o peso dela e da família inteira. E eu comecei a olhar muito mais para o lado, conforme eu fui tendo esses marcos na minha vida, carreira, liderança, maternidade, e eu percebi que isso é mais do que simplesmente querer fazer acontecer. Me conecta muito com o meu propósito, até porque minha mãe foi uma dona de casa que deixou de trabalhar. E aí eu cheguei no momento por que isso me coçava tanto. Que bom que coçou. E que tá fazendo a diferença. Muito longa aí, mas... Não, mas eu acho que a ideia é essa. Eu acho que é importante ter essas visões para poder promover a mudança, né? Tem que ter alguém ali que movimenta, né? Sim, totalmente. Então, e aí agora, pra gente finalizar de verdade, eu queria te perguntar se você tem alguma coisa pra indicar, um livro, um artigo, um TikTok. Olha, eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo, eu sou essa pessoa, eu leio um livro no celular, aí eu tenho a minha casa de São Paulo e minha casa do interior, então eu tenho em São Paulo e no interior aqui. Mas eu vou
não só indicar o livro, como eu vou falar, eu acho que a gente tem que trazer hábitos para nossa vida. O hábito na leitura no livro de papel foi algo que eu trouxe ano passado para minha vida de volta. Adoro. E é algo que eu não pretendo parar mais. E aí eu troco alguns livros com algumas amigas também. Então eu falo que eu tô fazendo um mini clube do livro. E eu acho que a gente não tem que se distrair e focar no nosso lado mais humano. Então tem algumas maneiras, alguns recursos de fazer isso. Eu acho que a leitura é uma delas. Livro eu indicaria o que eu comecei a ler ontem, que é o Torturado, que eu ganhei de uma amiga especial. Você já leu? Eu ganhei de uma amiga especial, comecei a ler ontem, e ela é uma das que a gente tá fazendo o mini clube do livro. E é isso, ontem também eu fiz um post na Rede Vizinha, onde eu contei, eu resolvi escrever quase que um blog na legenda, e aí eu parei pra pensar, nossa, eu tô achando que isso é um blog, e aí eu pensei, nossa, e se eu voltasse com o meu blog? E eu acho que a gente tá vivendo uma época de meio que, ai, que saudade daquela internet de 20 anos atrás. Então eu acho que viver um pouco disso também, dessa nostalgia de se permitir mais, de escrever o que a gente quer, postar o que a gente quer, restaurar o blog, o fotolog, o que quer que seja na nossa vida que ajude a gente a se conectar com a nossa essência. Que bom, isso é importante, bem importante. Né? É a questão da conexão voltando de novo. Sim. Então, muito obrigado pela conversa hoje, Silvia. A você, Samuel. A gente aprendeu um monte aqui, eu acho que esse é um assunto bem importante. A gente aprendeu que TikTok não é só Gen Z, tem todo mundo ali, tem um potencial gigantesco para todo mundo aproveitar, porque é uma mudança de comportamento muito grande, então muito obrigado. Obrigada a você, Samuel. Valeu. Para quem escutou a gente até aqui, avalia lá na plataforma de streaming preferida, dá para deixar o comentário lá no Spotify também sobre o que a gente conversou aqui. Acompanhe o nosso perfil no LinkedIn, a gente tem o nosso canal público no WhatsApp e a gente também tem a nossa newsletter mensal. Até a próxima e obrigado.